Olá, o Curta Ceará de hoje traz para você o vídeo cearense Torpedo, seguido de um bate-papo com seu realizador Márcio Câmara. Nascido em Fortaleza, Márcio Câmara é especialista em som direto e formado em cinema pela San Francisco State University, na Califórnia. Trabalhou em algumas produções americanas e atuou na produção de som direto em documentários, ficções e comerciais em Cuba, Alemanha e Canadá. No Brasil, trabalhou em filmes como Deus é Brasileiro, de Carlos Diegues, Cafundó, de Paulo Betti e Clóvis Bueno, e Zuzu Angel, de Sérgio Rezende, dentre outros. Márcio estreou em 2003 na direção com o documentário cearense Rua da Escadinha 162. Fique agora com o curta-metragem Torpedo, de 2009, dirigido por Márcio Câmara, que conversará com a aluna Isabel Maiara no segundo bloco. Não saia daí. Torpedo, launch as scheduled. Time for impact. 15 minutes. Boat will be 11. Non, ce n'est pas possible. O que o senhor está me propondo é indecoroso, insulto. Uma estrela do meu tamanho, aclamada nos palcos do mundo inteiro, adorada de milhões de gens, tendo que se submeter a isso? Madame, el Río de Janeiro es un punto a más donde para el navío para llegar a la capital del Brasil, Buenos Aires. Las presentaciones están apuntadas, serán todas gran éxito. Madame Sabá. Todos van a amarte. Mejor, adorarte. Caro senhor, combinemos que faremos 10 apresentações em Buenos Aires e para dizer em Rio de Janeiro. Nicanor, você quase me matou de susto. Albertina, meu amor, me desculpe. Ai, eu tenho tantas saudades de você. Não passo um só segundo sem sentir a sua falta. Eu também, meu querido. Mas o que vamos fazer quando chegarmos ao Brasil? Esse casamento arranjado. Minha família inteira esperando pra conhecer meu marido. Não fica assim. Não fica assim. Somos apaixonados um pelo outro e isso basta, não é?
Posso não ter chegado a tempo de impedir o seu casamento com aquele aristocrata inglês, mas vou dar um jeito nisso. Baixo, Nicanor. Alguém pode escutar. Albertina, eu tenho um plano. Um plano que vai tirar todas as pessoas que estão no nosso caminho. Você não vai ter que se preocupar em passar mais nenhum dia da sua vida ao lado desse burguês. Depois eu volto. Vamos, Exildon. E ela, que francesa. Ah, ela foi maravilhosa. Uma pena você não ter participado do jantar. Ah, Madame Sabá, ela canta divinamente. Lembra do oficial da Marinha que conhecemos na primeira noite no navio? Sim. O meu jantar foi com ele. Oh, que isso, Mônaco? Precisava me dar um beijo desses? Mas a nossa missão, nós somos casados. E pelo que me consta, casais se beijam de vez em quando. Se isso fosse na Alemanha, você seria fuzilado, agente Ribeiro. Mas nós não estamos na Alemanha, Mônaco. Tudo bem. O que é que você descobriu? Uma variedade enorme de pessoas. Europeus de diversas partes, americanos, muitos judeus fugindo, brasileiros em férias. Quanta incompetência, agente Ribeiro. Por quê? Você nunca devia ter saído do escritório da central de inteligência que te treinou. O mais importante, você não descobriu. O oficial da Marinha me confidenciou que uma pessoa aqui de dentro está passando as coordenadas do navio falando um alemão com sotaque inglês. Acho que você sabe da possibilidade do navio ser sabotado, não é? Olha aqui, Mônaco. Se um submarino descobrir as coordenadas deste navio, ele poderá nos atacar facilmente. Como você me acha ingênuo, não é mesmo, Mônaco? E esse oficialzinho que vocês jantaram juntos, você confia nele? Olha aqui, eu também tenho os meus informantes. A inteligência brasileira me informou que detectaram sinais de rádio vindo de dentro desse navio. Então, Só que em sotaque em alemão. Agora daí até esse navio ser torpedeado tem uma distância muito grande, Mônaco. Isso já aconteceu antes, você sabe disso. E nenhum barquinho sequer afundou. Agora, enquanto nada disso acontece, não impede de unirmos essa sua disciplina germânica com os meus métodos tropicais, que, aliás, são muito eficientes para conseguir o que eu quero. Propósito, Mônaco. Não gostaria de mais uma demonstração? que não tenta? Opa. Ok, querida, eu vou tentar mais tarde. Boa noite, cavaleiro. Madame Sabá, je ne crois pas. Une machine. Ah, o senhor exige muito de alguém tão criativa quanto eu. O senhor viu meu frasco? Ah, j'ai besoin de ce flacon. Madame, tienes que cuidarte de eso. No permite que las veas oliendo esas cosas. Acuérdate de los que te admiran.
Dane-se todos! Disse um artista! O senhor não ouviu os aplausos pela minha simples participação no jantar? Eu sou um ser muito especial. Algo que o senhor nunca vai ser e que vou não compreender jamais. Você não entende de pessoas complexas como eu. Desde criancinha você nem ia admitir? Não sei não, minha filha, não sei não. Não estou acreditando numa só palavra dessa sua história. Que bobagem, tia Rosinha. Albertina, você anda muito estranha ultimamente. Lhe procurei no jantar e não lhe encontrei. Mas, tia Rosinha, a gente Você não anda pensando naquele comunista, hein? Minha filha, o seu marido, no camarote, sozinho. E você zanzando por aí? Eu quero saber o que é que está acontecendo com você. Mas eu não fiz nada, tia Rosinha. Eu já disse. Estava caminhando e me perdi entrando nesse compartimento. Eu não sabia que a senhora andava me espionando. Você tem certeza que se perdeu mesmo? Acho que eu tô passando mal. Alô? Alô? Águas Territoriais Brasileiras. 15 de agosto de 1942. 11 horas e 58 minutos. Minha querida Albertina, ainda ficaremos juntos. Eu vou conseguir. Eu te amo. Não gostei nada daquele sujeito. Estranho. Ele estava nervoso, tenso. Pelo menos nisso você tem razão. Viva a liberdade! Albertina, é você? Eu sabia que esse sujeito estava por perto.
E aí, o que achou do filme? No próximo bloco, um papo com Márcio Câmara, diretor do curta-metragem Torpedo, que acabamos de assistir. É daqui a pouco no Curta Ceará. Voltamos já. O realizador Márcio Câmara é nosso convidado de hoje no Curta Ceará e conversa agora com a aluna Isabel Maiara, do curso de Comunicação Social da Unifor. Conta pra gente primeiro como foi teu envolvimento no audiovisual. Bom, na realidade, mais ou menos na década de 80, eu gostava muito de fotografar, tinha interesse em estudar cinema, mas aqui as opções dentro da cidade eram muito pequenas, muito limitadas, e eu já tinha uma ideia de sair daqui do Brasil, queria viajar, e acabei indo com 2 amigos para os Estados Unidos, e lá eu acabei ficando por uma circunstância e outra, acabei morando lá durante mais de 15 anos, e lá que eu comecei realmente a estudar e a trabalhar com cinema. Foi lá que você captou todas as suas referências para hoje, para os trabalhos de hoje? Na realidade eu acabei, em uma certa altura da minha vida, eu acabei fazendo muito essa troca do Brasil e Estados Unidos, né? Na minha cabeça eu sempre tinha interesse em voltar para o Brasil, assim, mas lógico, com uma formação diferenciada, especialmente porque eu queria fazer a universidade, eu queria estudar e não existia uma opção aqui, lógico que eu estou colocando isso há mais de 20 anos atrás, né? Então eu queria fazer algo o qual eu fosse relacionado com audiovisual, fosse relacionado com cinema, e também abranger em uma área técnica a qual eu escolhi, que foi a área de som. E como foi estudar lá na Califórnia? Como foi essa experiência? Foi muito rica. Eu tinha, assim, a ideia do audiovisual mundial, né, tem sua base, tem parte da sua história contada através do nascimento daquela indústria que existe lá em Los Angeles. Então, viver aquilo, desmitificar, principalmente essa coisa que eu muito cedo tirei essa coisa do mito do que era trabalhar com cinema. Eu acho que existe um mito muito grande, até interessante para os alunos, que acham que isso é tem uma coisa de glamour, tem uma coisa de uma aura muito diferenciada, que na realidade às vezes você está, e o que é interessante dentro daquele esquema de produção, que você é um trabalhador do audiovisual, o qual você pode estar fazendo uma coisa super criativa ou você pode estar apenas trabalhando no seu dia a dia. E nisso foi muito importante para entender, eu acho que a hierarquia, o sistema de organização que existe dentro do cinema americano, e isso aí me pautou muito, me deixou muito... fiquei com isso guardado comigo para utilizar nas minhas próprias produções como realizador. Fazendo um paralelo assim entre o seu estudo lá na Califórnia, sua vivência lá, e voltando para o Brasil, o que é que você pode dizer para a gente? Aqui eu sou meio missionário. Eu sempre acreditei que eu queria voltar porque eu queria utilizar as coisas que eu aprendi aqui no Brasil. Lógico, lá eu seria mais um trabalhador normal, estaria fazendo filmes. Mas eu acho que ia acontecer uma coisa muito interessante, porque quando eu volto para o Brasil, existe a dita retomada do cinema brasileiro, começo dos anos 90. Eu comecei a voltar gradualmente e acabei voltando para o Ceará, voltando para Fortaleza. E essa experiência de ter essa visão também do Brasil, o que é que isso representou e como é que eu poderia me encaixar, isso também foi muito importante. E também, de uma maneira assim, funcional minha, de estar aqui no Brasil, voltar para Fortaleza, voltar para o Nordeste, também foi muito tática, foi muito importante.
porque estando aqui, não estando no Rio e São Paulo, que é o mais normal, eu pude fazer a minha carreira a partir né? fazer uma diferença a partir de coisas a qual eu me inseri não só no Ceará, me inseri também no Nordeste inteiro, no Norte inteiro, no Centro-Oeste inteiro, no Brasil inteiro. E eu acho que dentro das relações de trabalho, eu acabei fazendo muitos filmes, mesmo morando no Ceará, muitos filmes nacionais e fora de qualquer lugar do Brasil. E falando no Torpedo, que a gente acabou de assistir, conta pra gente como foi a concepção do roteiro, como você pensou. O Torpedo é uma brincadeira, né? Assim, brincadeira não no sentido só simplório, né? Eu tinha uma ideia desse roteiro desde muito tempo. São vários como se fossem clipes de histórias que eu li, né, e situações de filmes que eu vivi. Então eu incorporei para uma situação a qual eu queria falar. E, assim, a intenção primeiro muito importante em relação ao filme, e aí eu não criticando aquelas pessoas que têm essa temática como uma veia importante, eu gostaria de fazer até na justificativa que eu fiz para o edital, o qual eu ganhei aqui, o prêmio com o roteiro, era que eu queria fazer um filme que não falasse sobre cangaceiro, como jangadeiro, como uma rendeira, nada contra, é só porque a gente às vezes se apega a essa coisa do regional, a qual os temas são muito repetitivos. Não cria visibilidade, e aí eu propus um filme que fosse um filme brasileiro, não tivesse a temporalidade, uma coisa singular em um local. Lógico que com isso eu trouxe uma responsabilidade muito grande e trouxe uma ideia a qual se faz muito pouco aqui, é o cinema de época, né? Eu trouxe uma possibilidade, eu queria fazer um filme o qual eu falasse da história do Brasil, que era um fato histórico que estava acontecendo, mas que eu tratasse disso de uma maneira menos que eu diria, enfática, menos séria, eu diria. Por isso que eu falei em termos de brincadeira. Eu queria compor uma ideia séria em termos ao redor de coisas, coisas de redor de situações meio mundanas, assim. E vários encontros dentro de um compartimento do navio. Trazendo a temática da época, né? Trazendo a temática da época, e eu acho que nisso a gente foi muito feliz, porque com o prêmio não é muito dinheiro. Se você vê o valor de produção que está no filme, você nunca diria que ali tem 70 mil reais. Com o valor da construção do cenário, com o figurino, com o tratamento do filme. Tudo isso foi muito bem cuidado. E para mim o desafio muito grande era esse. Era ter essa possibilidade de fazer um cinema aqui que não fosse... que ele pudesse enveredar para outras coisas, mesmo você gostando ou não gostando. Mas... E como foi administrar todos esses recursos, tendo que se preocupar com tanta coisa? Foi uma, assim, eu sempre me cerco com pessoas que são amigos, né, são competentes e são amigos. Eu estava com o Eduardo Aparício, que é um grande amigo, que é diretor de arte, e ele topou esse desafio, entendeu? Que é construir um cenário, um porão do navio. E, aliás, é interessante voltar aqui no Unifor, porque o grupo Edson Queiroz foi determinante para que o filme pudesse ser feito. A gente fez isso no galpão da Esmaltec, lá na Francisco Sá, onde tinha tapadeira, tinha um monte de coisa da TV Diário. Então tudo que estava ali foi utilizado, as ferramentas, as roldanas, tudo que estava ali a gente juntou por uma questão de opção também de a gente ter, e concluiu aquele cenário gigante, colocando um carro aqui perto aqui do Museu do Automóvel, um piano, várias caixas. Tudo aquilo ali é para que a gente pudesse... Eu tinha a ideia de que eu teria que fazer em um lugar só e construir esse lugar. E esse foi o desafio. Márcio, você contou que o Torpedo, né, te trouxe grande felicidade, porque você conseguiu finalizar. Foi uma obra, um trabalho que deu certo. E em relação ao Joaquim Embralhador, o que é que está acontecendo com ele? O Joaquim Embralhador quer dizer, eu estou para finalizá-lo, né? É um próximo trabalho, o qual está me levando um tempo a mais do que eu, na realidade, gostaria que tivesse levado. Porque houve um impasse em relação... O filme, na realidade, é um teleconto, que que eu acho que a importância grande em relação a isso é que é a primeira obra de Juarez Barroso, que é um grandíssimo escritor, muito pouco conhecido. Aliás, é o nome da avenida aqui, que a gente nem sabe quem é, mas é um dos maiores escritores brasileiros. Já morreu muito precocemente, escreveu pouco, mas escreveu assim de uma maneira muito densa. E ele escreve de uma maneira rodriguiana, mas muito própria.
E tentar traduzir isso com o conto Joaquim Brilhador, que é o conto dele, foi uma aventura muito bonita, ficou um material ótimo, com atores muito bons, uma equipe muito boa. E o lado complicado disso foi que tive que lidar, e estou lidando até hoje, com um impasse que a própria Secretaria de Cultura não aceitou a prestação de contas que a gente apresentou, e daí houve uma série de decorrências de erros, de falta de cuidado, de burocracia, muita falta de bom senso, a qual hoje em dia o projeto está no Tribunal de Contas do Estado para ser julgado, a qual foi declarado na Secult que eu precisava devolver o dinheiro, a qual eu já utilizei, já produzi, já tenho provas de fotos, de vídeos, de trailer, de material, todo material filmado, que está lá para comprovar que realmente foi feito. O que é interessante, que eu sempre disse para o pessoal da Secult, eles passaram quase um ano para realmente aprovar ou dizer se a prestação de conta estava errada ou certa. Então, se esse tempo todo, pelo menos que eles me penalizassem, me dessem uma multa do tamanho da dimensão do meu erro. Sim, achar que eu tenho que devolver o dinheiro, então foi uma penalidade muito estranha. Ao mesmo tempo, tem outras pessoas que fizeram na mesma época que eu, que nunca nem terminaram, nunca nem pagaram as pessoas. Que projeto o senhor vem desenvolvendo? O que é que está vindo por aí? Eu tenho um projeto de curta-metragem chamado Índia do Rei, que é uma adaptação, também um roteiro meu, aliás, eu escrevi, que é uma homenagem ao meu pai, que foi campeão de xadrez, e é uma trama que se passa na década de 70 na ditadura. É uma adaptação do conto do Stefan Zweig. E nisso é um projeto que eu estou esperando, coloquei em alguns editais, estou esperando. E também uma coisa que eu sou muito caro e quero que aconteça é o formato maior daquilo que eu desenvolvi no Identidades em Trânsito, que é um documentário que eu fiz sobre estudantes africanos aqui no Brasil, que eu estive na África para entender, saber, procurar tudo que essas pessoas tinham levado do Brasil quando estiveram aqui. Então, a ideia é que a gente fez um curta-metragem, quero fazer isso em um formato de longa-metragem. Isso aí é um projeto também que está rolando, que eu espero que esse ano pode ser que a gente comece pelo menos a fazer uma pré-produção. E o próximo filme do Beto Brant, que é Eu Receberei as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Esse é o nome do filme, que é mais uma aventura dele com o Marçal Aquino, que é o cara que escreve lá para os roteiros dele. Então, nessa aventura, quer dizer, a gente não sabe muito bem para onde, essa coisa do audiovisual, até interessante também, só voltando e finalizando, né? A gente tem que ter uma persistência muito grande, porque mesmo eu que tenho tantos anos, hoje eu estou desempregado, amanhã pode me ligar e eu estar empregado, mas você tem que ter para quem está começando, para entender que essa perseverança é uma coisa que paga no final das contas. Se você faz bem, tem sua consciência tranquila, dorme tranquilo com aquilo que você fez, tem respeito, tem honestidade, tem ética, as coisas fluem, você vai ter seu espaço. Trabalhando assim, as pessoas conhecem seu trabalho, sabem o que é que você está fazendo, e mesmo de onde você estiver no mundo, hoje em dia, então, celular, qualquer outro tipo de comunicação, você vai ser encontrado. Então, acho que isso nesse aspecto, é uma das coisas que eu tento fazer. Às vezes não consigo, mas pelo menos tento. Que mensagem bacana, Marcos. Obrigado pela nossa entrevista e até a próxima. Obrigado por você. O Curta Ceará de hoje fica por aqui. Faça suas críticas e sugestões pelo nosso telefone 3477-3422. Lembramos que você pode rever este e todos os outros programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigado pela sua companhia e até mais.